Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo de matrizes, vamos fazer a correção da atividade passada para vocês no Classroom na aula passada. Então, vamos lá, fazer a correção, aproveitando para revisar alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, o exercício de matriz, a primeira questão aqui, quer saber qual das matrizes abaixo apresenta a seguinte ordem: uma linha e 3 colunas, né? 1 por 3 significa uma linha e 3 colunas. Na letra A gente tem uma matriz que tem 2 linhas, né? Só lembrando que linha é aquilo que está na horizontal, por exemplo, quem está na horizontal aqui? 0, 2, 1, né? 3, 1, 8. 0, 3 é a primeira coluna, 2, 1 é a segunda coluna, 1, 8 é a terceira coluna. Então, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Não é a letra A. Na letra B, a gente tem primeira linha 2, segunda linha menos 1, terceira linha 4. Uma coluna, então a gente tem 3 linhas e uma coluna. O inverso da ordem que é pedida aqui. E a letra C é apenas uma linha e uma coluna. A letra D seria a nossa alternativa. Uma linha, 2, 0 e 1. 3 colunas, 2, 0 e 1. Coluna 2, coluna 0, coluna 1. Né? Então, a letra D é a nossa alternativa. E a letra E apresenta 2 linhas e 2 colunas. Né? Muito bem. Então, nossa alternativa é a D. Uma linha e 3 colunas. Continuando. Segunda questão. Na matriz A, 3 por 2, é uma matriz 3 por 2, ou seja, é uma matriz que apresenta 3 linhas e 2 colunas, tal que o elemento IJ, né, é dado pela seguinte equação: 2 vezes I menos 3 vezes J. O menor valor encontrado nessa matriz ou seja, o elemento da matriz que tem o menor valor será quem? Para a gente descobrir, a gente vai ter que calcular. O valor aqui eu já coloquei para vocês vão ver a letra B já está grifada, é menos 4. Mas como é que a gente chega a menos 4? Isso é o mais importante. Vamos ver como é que faz isso, certo? Muito bem. Só lembrando para vocês, na aula passada eu falei para vocês que o I é referente à linha, né? E o J, a coluna. Para a gente deduzir os elementos da matriz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui, ó, a matriz A, escrevê-la na forma genérica: A11, A12, A21, A22, A31, A32. O que é isso, Flávio? A11 é o elemento da matriz A, que está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A12 é o elemento que está na primeira linha. Note que I é 1, que é de primeira linha, e 2 é de quê? Segunda coluna. Aí na segunda linha você vai ter, olha, o I vai ser sempre 2, A2, né? E a coluna A21, porque está na segunda linha, primeira coluna, A22, porque está na segunda linha e na segunda coluna. E aí, na terceira linha do mesmo jeito. A3, porque está justamente na terceira linha. A31, primeira coluna, A32, segunda coluna. Bom, essa é a chamada forma genérica da matriz. Depois que a gente escreve a forma genérica, aí a gente vai aplicar essa forma genérica na equação. E como é? A11. Na equação é 2 vezes I. Quem é I? I vai ser 1 na primeira linha, né? Então, 2 vezes 1. Menos da equação 3 vezes a coluna que é J. Quem é J no primeiro elemento? 1 de novo, que nem A11. Então, 1 para I e 1 para J. Então, vai ser 2 vezes 1 menos 3 vezes 1, que o resultado será quem? Menos 1, né? Porque 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. 2 menos 3, prevalece o sinal do mau valor absoluto, que será 3, então ficaria menos 1. A1, 2. Substituindo na equação, ficaria 2 vezes 1, porque A1, 2, no caso, I é 1 e J é 2. Então, nesse caso, você vai colocar certamente 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. E aí eu terei 2 menos 6, que daria menos 4. É isso? Partindo para A21, logo aqui abaixo. Então, vocês vão ver que apresenta a mesma situação. Então, você terá 4 menos 3, que é 1. A22 será
4 menos 6, que daria menos 2. A3, 1. Será 4 menos 3, que dá 1. E A3, 2 será basicamente 2 vezes 3, que dá... Opa, tem um erro aqui, pessoal. Seria 2 vezes 3, que dá 6, menos 3 vezes 2, né, que dá 6. Então daria justamente 0, né? Desculpem aqui o erro, aqui é 0, não é menos 2 não, é 0. Eu repeti o resultado da outra equação aqui, que eu copiei e esqueci de mudar o resultado, mas é 0. Então o menor valor aqui, se a gente for olhar 0, menos 2, 1 e menos 1 e menos 4, o valor negativo, quanto maior, menor o valor, né? Então seria menos 4, por isso que a gente assinalou a letra B. Muito bem. Prosseguindo para a terceira questão agora. Certo? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham em relação à resolução disso aqui, pode entrar no meu privado e perguntar, tá bom? Muito bem. Na terceira questão, a questão diz que a matriz B e J, que é 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas, 3 colunas, não é isso? Então, o que cada elemento vai seguir a seguinte equação. O elemento será igual a I, ou seja, terá o valor de I, né? Se I for igual a J, ou seja, se for 1, 1, 2, 2 ou 3, 3. Ou será, né, 2 vezes o valor de J, se I for diferente de J. Então, ele quer que a gente determine o valor da soma dos elementos da diagonal secundária. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a matriz genérica e ver quem é que está nessa diagonal secundária. Bom, quando eu construo a matriz, como ela é 3 por 3, então ela terá B11, B12, B13, porque B? Porque a matriz é B, então eu uso B. B11, B12, B13, B21, 22, 23, B31, 32, 33. A diagonal secundária é justamente essa. O contrário, fazendo x, é a principal. Ele quer a secundária. A soma desses elementos. Então, no caso, eu iria somar os elementos 31, 22 e 13, né? Que daria 10, aqui já está a resposta. Mas vamos ver o resultado primeiro. Então, B11, pela nossa equação B11, a gente vê que I é igual a J, ou seja, é 1 em 1. Então, o resultado será justamente I. Quem é I? É 1. Ou J, né? Tanto faz, não muda nada. B12. B12, I é diferente de J. I é 1 e J é 2. Então, vai ser 2 vezes J, ou seja, 2 vezes 2, que dá 4. B13, né? Então, a gente vai ver que B13 vai ser quem? B13 vai ser diferente de novo, I é diferente de J, I é 1 e 3 é J. Então, a gente vai fazer 2 vezes J, que é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Aí vamos para B21, que está aqui na outra linha. Será diferente de novo. Então, você vai multiplicar J, que é 1. 2 vezes J, vai ser 2. B22 é igual. Quando é igual, você bota o valor de I, que é 2. B23, diferente novamente. Então, a gente vai multiplicar J por 2. Né? J é 3, então vai ser 2 vezes 3, daria 6. B32, então, será novamente. A gente vai multiplicar de novo, né? No caso aqui, B31, diferente. Vamos multiplicar 2 vezes 1 dá 2. E B32 seria 2 vezes 2 dá 4. B33 é igual, então vai ser o valor de I, dá 3. Então, lembre, o que é que a gente observou aqui? Quando os valores de I e J são iguais, é só botar o valor, né? B11 é 1, B22 é 2 e B33 é 3. Pronto. Nas outras, a gente multiplica J, o valor de J, por 2. Bom, mas o que é que a gente quer? A gente quer diagonal secundária. Quando a gente determinou todos os valores aqui, não precisa nem a gente construir a matriz, né, com os elementos dentro. Porque como ele quer só a diagonal secundária, é só pegar os valores dela. Quem é ela? B31, B22 e B13, né? E tá aqui. Vamos somar. Quem é B31? B31 é 2. B22 é 2 também. E B13 é 6.
Então, somando 2 mais 2 mais 6 dá 10. Por isso que a gente assinalou a letra E, que é 10, certo? Por essa razão. Então, agora vamos para a questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: dadas as matrizes A, B e C abaixo, né? Vamos resolver a expressão, né? E assim construiremos a matriz D. E ele quer que a gente determine o valor do elemento D21. Quem é D21? É o elemento que estaria na segunda linha, na primeira coluna. I, que é linha 2, e J, que é coluna, é 1, né? Então, D21. Para isso, observemos a seguinte coisa na equação. Você vai pegar A e multiplicar por 2, depois subtrair esse resultado de B e somar com a transposta de C. C elevado a T é a transposta de C. Então, vamos fazer logo isso. 2 vezes A menos B mais a transposta de C. Primeiro, quem é, basicamente, 2 vezes A. Então, eu vou pegar a matriz A e multiplicar cada elemento de A por 2. 2 vezes 2 daria o quê? 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 4, 8. Então, está aqui minha matriz A, minha matriz 2A. Menos a matriz B. Que é a matriz B? 0, 1, menos 1 e 4. Está aqui. Quem é a transposta de C? A transposta de C vai ser aquela matriz, né, que resulta da matriz C, onde suas linhas são convertidas em colunas. Quem é a primeira linha de C? É 1 e 2. Então vai ser 1 e 2, primeira coluna. A primeira linha vai ser transformada na primeira coluna, 1 e 2. E a segunda linha de C é menos 2 e 0. Então vai ser quem? A segunda coluna, menos 2 e 0, tá vendo? A primeira linha passou a ser primeira coluna e a segunda linha passou a ser segunda coluna. Ou, se preferir, a primeira coluna, que era 1 e menos 2, passou a ser primeira linha e a segunda coluna, que era 2 e 0, passou a ser segunda coluna. Muito bem. Então, continuando. Ok? Ao fazer isso, vamos proceder primeiro com a subtração e a soma. A gente já pode fazer direto. A gente pega o elemento 4, que está na primeira linha, na primeira coluna, de 2A, subtrai com o elemento correspondente da primeira linha e da primeira coluna de B e soma com o elemento da primeira linha e primeira coluna da transposta de C. Então vai ser 4 menos 0 mais 1. Tá aí. Agora, 6, que está na primeira linha e segunda coluna, vai ser subtraído com quem? Com 1, que está na primeira linha e segunda coluna de B, e somado com menos 2, que está na primeira linha e segunda coluna da transposta de C. Então, ficaria 6 menos 1 mais menos 2. Muito bem. Agora, vamos lá. Observando, seguindo para a segunda linha, seria menos 2, menos negativo 1, tem que respeitar os sinais, viu, pessoal? Mais, né, 2. E o último elemento, 8, menos negativo 1, né, ou, desculpe, 8 menos 4, né, que será o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, menos 4, mais 0. Pronto. Fazendo as operações, 4 menos 0 mais 1, vai dar 5. 6 menos 1 mais menos 2 vai dar 3, né? Tá aqui. Menos 2 menos negativo 1 mais 2 vai dar 1, né? Porque menos por menos dá mais. E menos 2, com mais 2 dá 0, sobra somente 1, né? 8 menos 4 dá 4. Aí sobrou, né? A matriz D ficou 5, 3, 1 e 4. Ele não quer o elemento D21, que está na segunda linha, primeira coluna. Quem é? O elemento 1. Então, está aí a resposta. Por isso que a gente marcou, assinalou a alternativa A. É isso? Muito bem, alternativa A. Vamos para a segunda questão. Temos as matrizes A, B e C, de modo que C e J, ou seja, a matriz C, é resultado da multiplicação de A vezes B. Então, o valor da soma dos elementos da diagonal principal, né? Ele quer a soma dos valores da diagonal principal. Então, para isso, né, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos lá. Vamos ter que multiplicar a matriz A pela matriz B. Se não é o resultado da multiplicação, você já vê que o resultado é menos 3, mas vamos ver como é que a gente faz. Então a gente vai pegar a primeira linha, que é 0 e 1, e multiplicar pela primeira coluna 1 e menos 1. Cada linha é multiplicada por cada coluna. Primeiro, a primeira linha 0 e 1 é multiplicada pela primeira coluna 1 e menos 1. Então vai ficar 0 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Depois a gente pega a primeira linha pela segunda coluna, vai ficar 0 vezes 2 mais 1 vezes 0. Está disposto aí. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, menos 1, 4, multiplicado por 1 e menos 1. Menos 1 vezes 1, mais 4 vezes menos 1. Agora, segunda linha por segunda coluna, vai ser menos 1 vezes 2, mais 4 vezes 0. Bom, agora quando a gente termina a multiplicação, vai ficar, sobra para o primeiro elemento aqui, a primeira resposta, vai sobrar apenas menos 1. Depois teremos novamente 0, né? Aí na segunda linha, o primeiro elemento vai ser menos 1 vezes 1 vai dar 1, vai dar menos 1, 4 vezes dá 4, então ficaria menos 5. Menos 1 vezes 2 é menos 2, ficaria a resposta. A diagonal principal é essa diagonal que desce, que eu tracei para vocês verem. Que a soma desses elementos, né, que resultaram em menos 3, recebe o nome específico de quem? De traço da matriz. A soma dos elementos da diagonal principal, né, essa soma é chamada de traço da matriz, que seria justamente a alternativa B, não é isso, pessoal? Muito bem. Questão 6. O valor de y e x nas matrizes abaixo é respectivamente... Bom, já tem a resposta marcada 1 e 2, mas vamos ver por quê. Olha só. Se diz que essas duas matrizes são iguais, poderá ter um sinal de igualdade entre elas, está indicando que cada elemento de cada posição correspondente é igual. Ou seja, vamos tirar as conclusões. Nós tiraríamos uma primeira equação aqui, que seria 2x menos 1 igual a 3y. A segunda equação seria 2x igual a 4. Está na mesma posição. E a terceira, 5x mais 3 seria igual a 4x. Bom, observando as três equações, a gente vê que a segunda equação 2x igual a 4 está de fácil resolução. Por quê? O 2 está multiplicando x, pode passar a dividir. E aí a gente já vai obter o valor de x, que vai ser igual a quem? A 2. Pronto, tranquilo. Agora, basta a gente pegar e substituir x na primeira ou na terceira equação. Você escolhe, em qualquer uma das duas dá a mesma resposta. Não precisa substituir nas duas, em apenas uma delas. Você vai substituir o valor de x por 2 que você encontrou e aí resolve. Vou pegar, né, a menor delas, pegar a primeira. Vou dizer que 3y é igual a 2x menos 1. Se eu digo que 2x menos 1 é igual a 3y, posso dizer que 3y é igual a 2x menos 1. E aí, substituindo x por 2, ficaria 3y igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 2 menos 1. E aí 3y vai ser igual a 4 vezes quem? 2 vezes 2 é 4, então ficaria 4 menos 1, seria 3. 3 está multiplicando o y, passa a dividir. Então, y ficaria 3 dividido por 3, que é igual a quem? A 1. E assim teremos o valor de x e y, que no caso aqui ele pede os valores respectivos de y e x. Bom, y é 1 e x é 2. Por isso que na ordem a gente marcaria a letra C. Se fosse x e y, seria 2 e 1, né? Mas ele pediu respectivamente, pode olhar a leitura da questão, y e x. Então seria 1 e 2. Tem que prestar atenção nessa questão da ordem, né? Respectivamente. Bem. Sétimo. Se a matriz A é 3 por 4 e B uma matriz N por M, então a gente pode dizer, só para lembrar, já está marcada aqui a questão, mas só para a gente lembrar. Lembre-se que duas matrizes só podem ser multiplicadas, né, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então a gente observa que o número de colunas da primeira aqui é 4. Então, obrigatoriamente,
o número de linhas da segunda, que é B, terá que ser o quê? 4. Então, se a primeira é 3 por 4, a segunda matriz será 4 por... Aí a gente vai observar. Ela poderia ser 4 por 3, 4 por 2, 4 por 1, poderia ser qualquer outra ordem, mas a gente vai ver as afirmativas que falam em cada questão, certo? Então a primeira diz assim: existe A mais B se somente se N for igual a 4 e M for igual a 3. Não, bom, aqui já está errado. A soma só pode acontecer se o número de linhas e colunas for igual. Se a primeira é 3 por 4, então a segunda também teria que ser 3 por 4. No caso aqui é 4 por 3, é inverso, não pode, só poderia ser se for multiplicação. Na letra B diz: existe uma multiplicação se somente se for 4 por 3. Eu acabei de dizer que a multiplicação também poderia ser 4 por 2, 4 por 1. A segunda, o que importa é que a primeira tem que ter o número de colunas igual ao número de linhas da segunda. Por exemplo, se a primeira tem 4 colunas, a segunda também tem 4 linhas. Agora, o número de colunas da segunda e o número de linhas da primeira pode variar à vontade, né? Não existe esse amarrar aqui. A letra C. Existe A vezes B e B vezes A, ou seja, o inverso, se somente se N for 4 e M for 3. Ah, sim, tudo bem. Aqui diz que para multiplicar A vezes B e B vezes A, ou seja, você tanto multiplicar A por B, onde A teria que ter 4 e B teria que ser 4, colunas de A e linhas de B tem que ser 4. Se eu for multiplicar B por A, o número de colunas de B, que no caso é 3, teria que ser igual ao número de linhas de A, que é 3 também. Aí tudo bem, nesse caso seria a letra C por causa dessa questão, né? Certo? Existem iguais A mais B e B mais A se somente se A for igual a B. Não. Você pode somar as matrizes, mas elas não precisam ser iguais, precisam apenas ter a ordem igual. Existem iguais, né, A vezes B, B vezes A, se somente A for igual a B. Não, a multiplicação, a gente já viu que é o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Tem nada a ver com igualdade, certo? Então, tá aqui bem explícito, pessoal, para vocês essas propriedades, certo? Qualquer dúvida é só entrar no privado e me perguntar. Vamos para 8. Seja a matriz A dada abaixo, fazendo a transposta de A, ou seja, transformando as linhas em colunas, ou as colunas em linhas, né? Ele quer saber o valor do elemento A21. Então, primeira coisa, já está marcado que vale 3, mas vamos primeiro transformar. Quem é a transposta? A primeira linha é 2 e 3, então passará a ser a primeira coluna, 2 e 3. A segunda linha é menos 1 e 4, então passará a ser a segunda coluna, menos 1 e 4. Ou se preferir, né? A primeira coluna que é menos 2, que é 2 e menos 1, passará a ser a primeira linha. A segunda coluna, que é 3 e 4, passará a ser a segunda coluna. De qualquer forma, transpondo linha para coluna ou coluna para linha, a gente vai obter a matriz 2 menos 1 e 3 e 4. Nesse caso, a gente observou que o elemento que estará na segunda linha, que é pedido A21 e primeira coluna, vai ser o elemento quem? 3. Tá ok? Bem, então nós vamos para a nona questão. Nossa nona questão, ela fala sobre a matriz A dada abaixo e pergunta se é correto afirmar. Ela é uma matriz quadrada? Não, para ser quadrada, né? Vamos lá. É necessário que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Quantas linhas tem nossa matriz? 2. Primeira linha, 0, menos 2 e 1. Segunda linha, 3, 1 e 5. Colunas, 0 e 3, menos 2 e 1, 1 e 5. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, não é quadrada. Letra B, 2 por 3, correto. Letra C, linha. Não, para ser linha tem que ter apenas uma linha, diagonal. Só pode ser diagonal se ela for quadrada, e a diagonal é o quê? Todos os elementos são nulos, com exceção dos elementos da diagonal principal. Ter ordem 3 por 2, seria 3 linhas e 2 colunas, é o inverso, né? Então, nossa alternativa é a letra B.
10ª e última questão. Sendo a matriz A dada abaixo, né, essa matriz aqui que tem duas linhas e duas colunas, a primeira linha é a equação x ao quadrado menos 6x mais 9 e 0. E a segunda linha é x ao quadrado menos 3x menos 4 e 1. Então você tem uma equação como sendo um elemento, né, que define duas linhas e duas colunas. Aí ele diz que essa matriz 2 por 2, né, ela é igual a uma matriz de identidade, que também seria 2 por 2. E ele quer saber qual é o maior valor, né, que apresentará, certo? Quando a gente multiplicar 2 vezes x. Então, se eu pegar x e multiplicar por 2, qual será o maior valor apresentado? Então, quando eu encontrar o valor de x, eu vou ter que encontrar esse valor de x. Como é que eu encontro? Se diz que ela é igual a uma matriz de identidade, então vamos fazer essa igualdade. Eu pego minha matriz, que é x ao quadrado menos 6x mais 9, o primeiro elemento, o segundo elemento é 0, na primeira linha. Na segunda linha, o primeiro elemento é x ao quadrado menos 3x mais 4, e o segundo elemento é 1, igual a matriz de identidade, que seria essa daqui, de ordem 2 por 2, 1, 0 e 0 e 1. Note que a matriz de identidade, todos os elementos são nulos, com exceção dos elementos da diagonal principal, que todos são iguais a 1. Muito bem. Se eu igualar, se diz que é igual, então eu posso igualar os elementos. Então vou pegar o primeiro elemento, que é x ao quadrado menos 6x mais 9, estará igual a 1, né? E o segundo o elemento de baixo da segunda linha, que é outra equação, já que eu quero descobrir o valor de x, eu vou usar as equações, né? Vou pegar esse elemento, primeiro elemento da segunda linha, e vou igualar ele a quem? A 0, que vai ser o da mesma posição. Como eu igualei as duas equações, eu vou resolvê-las. Resolvendo a primeira, vou ter que igualar ela, né? Então, para igualar, eu vou trazer esse 1 que está no segundo membro para o primeiro membro. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 1 igual a 0. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, onde eu aplico o delta. E vou descobrir que delta vale 4. Continuando aplicando a equação de Bhaskara, eu vou descobrir que menos b mais ou menos raiz de delta, que é 4, né? Certo? Sobre 2 vezes a, vai resultar no primeiro x, que é 4, e no segundo x, que é 2. Ok? Então, até aqui o meu maior x é 4, né? Então, grifei por isso, que meu maior x aqui é 4. Mas preste atenção. É necessário que na outra equação meu maior x também seja 4. Se na outra equação meu maior x for 2, então meu maior x é 2. Por quê? Eu só posso determinar o maior elemento se ele for resolução para as duas equações. Tem que ser o mesmo elemento para as duas equações, certo? Então, para essa equação, o maior elemento é 4. Mas se na outra equação o maior elemento for 2, então para as duas eu vou considerar 2. Vamos ver lá. Continuar. Resolver a segunda equação. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Já está igual a 0, né? Tá vendo? Aplicando o Bhaskara, né? Então a gente vai descobrir que o delta de cara é 25. E continuando, x vai dar justamente, coincidentemente, vai dar, substituir em menos b, mais ou menos raiz de 25, né? Sobre 2 vezes a. Então a gente, a raiz de 25 é 5. Ficaria, primeiro membro ficaria 3 mais 5, que daria 8 dividido por 2 é 4. E o segundo membro daria, né, daria 3, menos 5 daria menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Você veja que o maior x aqui também é 4. Então veja que para as duas equações o maior x foi 4. Então certamente o x vai ser 4. Até que o outro x deu diferente. Uma deu menos 1 e a outra deu 2. Então a gente vai considerar. Tá? Considerando que que o valor de x, a raiz que seja ao mesmo tempo para as duas equações, e nesse caso a gente tem 4, portanto a gente o x vai ser 4. Ou seja, 2 vezes 4, como pede lá na questão, 2 vezes x. Quem é meu x considerado? 4. Então 2 vezes 4, 8.
Logo, nossa resposta vai ser letra D, 8. Tá ok? Muito bem. Pessoal, eu pedi para vocês a atividade de reforço na aula passada que vocês fizessem do livro. Até alguns alunos passaram perguntas para mim, perguntando se era para enviar as fotos para mim. Não, eu resolvi fazer o seguinte com vocês. Não precisam vocês se preocupar em enviar foto para mim. Vocês façam as questões, vão botando as respostas no caderno e eu vou fazer o seguinte. Quando a gente voltar às aulas presenciais, que até o momento a gente não sabe, estamos esperando o governador se pronunciar, ele se pronunciar e ver, dar uma data prevista para a gente, tá ok? O resto é tudo especulação, né? Estão especulando muito, agosto, setembro, a gente não sabe. Vamos esperar o governador se pronunciar, porque ele está conversando com os cientistas, né, e o pessoal que trabalha na saúde, e eles quem podem dar um prognóstico mais correto para a gente voltar. Né? Então, no caso, essas atividades de reforço que eu passei para vocês, né, na aula passada, vocês façam o seguinte: respondam em seus cadernos, deixem as respostas bem direitinho. Quando a gente voltar, eu vou dar o visto no caderno, certo? Para utilizar como pontuação para vocês, tá bom? Então, vão fazendo aí no caderno, vão colocando. Hoje eu estou passando mais outras para reforçar para vocês, tá certo? Então vocês façam aí, ó. Aqui estão as páginas e as questões, certo? As páginas e as questões são outras, são páginas e outras questões, né? As mesmas questões não, certo? Então façam essas aqui, tá aqui para vocês fazerem, né? E tá aí. Então a aula de hoje a gente foi essa. Qualquer dúvida é só entrar no privado e me perguntar, tá ok? Tranquilo? Um abraço para todos.